Vou começar com um exemplo. Posso? Claro. A Luana, da comunidade Como Você, ela escreveu um livro sobre Parkinson, ok? E eu perguntei pra ela de onde vinha isso. Porque no começo do livro dela, ela fala muito do Parkinson de maneira científica, mas eu fiquei muito curioso assim, tá, beleza, eu entendi, ótimo, mas de onde vem o seu chamado? E depois ela veio me falar que na família dela tinham casos, né? Com E certeza. você coloca no teu livro aqui, ó. Desde cedo minha vocação para a medicina se revelou. Aos 3 anos falei pro meu pai, vou ser médica para ajudar as pessoas. Tá claro pra você de onde vem essa vocação? Teve alguma coisa na tua família que te trouxe pra isso? Conta pra gente aí. Então, eu com 3 anos de idade, meu pai vindo para o Brasil, morávamos no Uruguai, e ele veio para cá para Mas ditadura. seu pai era uruguaio? Uruguai, Ah, minha mãe e meu interessante. pai, eu nasci lá também. E com 3 anos de idade, nós viemos para o Brasil, fugindo aí da ditadura, né? Na década de 70. Minha mãe e meu pai muito assustados, né? Com tudo que acontecia e resolveram vir para o Brasil. E eles estavam numa situação financeira muito difícil. Uhum. E eu sentei no colo do meu pai e falei pro meu pai um dia, e meu pai contou isso até quando ele se foi, né? Eu falei para ele, pai, eu vou ser médica. E meu pai contou isso a vida inteira. E ele, naquela situação, olhou para mim e pensou: como que vai acontecer isso? Como é que foi isso? Como é que isso foi falado em espanhol pra ele? Eu vou ser médica, doutora. Graças. Ah, e aí ele não acreditou pela situação que estavam vivendo na época, né? E aí os anos se passaram e entrei na faculdade, fiz faculdade, comecei a fazer pediatria, que era o que eu pensava fazer mesmo. E quando nasceu meu primeiro filho, depois que eu me formei, nasceu meu segundo filho. E quando nasceu meu segundo filho, nós tivemos algumas dificuldades no parto. E ele foi diagnosticado com espectro autista, Seu segundo filho. meu segundo filho. E aí eu me neguei a dar as medicações que naquela época se dava. Hoje mudou, mas enfim, alguns medicamentos tarja preta e tudo mais. Eu falei, não, ele tem condições de ser muito mais do que um medicamento e de um diagnóstico. E aí eu comecei a... Eu já tinha na família algumas pessoas que usavam homeopatia, e aí eu fui atrás disso. E fui estudar, e fui tratar dele, e junto com a ajuda de muitos colegas. E hoje ele não tem absolutamente nada. E esse foi o meu chamado, Tá explicadíssimo. né? Tá Esse explicadíssimo. foi o meu chamado. E ele tá ótimo Qual é o nome e dele? é João Henrique. João Henrique. Um beijo pra você, cara. E aí tá se formando, inclusive, esse ano, Hein? né? Em engenharia da computação. Que coisa linda. E então é isso, esse foi meu chamado, meu grande chamado. E depois disso eu comecei a me dedicar e comecei a me preocupar bastante com transtorno de desenvolvimento infantil, com doenças emocionais, que eu acho que a humanidade hoje está precisando. E isso fez com que eu começasse a me aprofundar e me especializar, e aí acabei fazendo outras pós-graduações relacionadas a isso. E hoje eu trabalho assim com muito prazer com isso, eu adoro. E resolvi fazer, com autorização dos pacientes, de alguns pacientes, os casos lindos, né, que a gente tem. E trouxe isso para o livro, para as pessoas, porque eu acho que a indústria farmacêutica, ela não tem interesse que você se cure, né? Ela quer que você sempre esteja entrando na farmácia, né? E quando você pega curas verdadeiras, né, que começam no emocional, começam no mental e vão para o físico, quando você pega um câncer de pulmão que se cura e que você fala,
Como assim? Eu podia estar usando, gastando e vendendo minha casa, meu carro, destruindo o financeiro da minha família para sobreviver. E de repente você compra um remédio de R$ 40 que faz, e isso acontece, isso está no livro, isso são histórias reais e faz muita diferença, né? Então, é isso que preenche meus dias hoje, é isso que faz eu acordar de manhã hoje. É isso. E você acha que quem até hoje, com tantas provas, ainda é cético porque realmente é? Ou é um ceticismo que tem, talvez, um interesse comercial por trás? Eu acho que existem três tipos, na verdade. Eu acho que existe a pessoa leiga, que é totalmente influenciada pela mídia, Uhum. tá? Que fica procurando, esse remédio é bom e tal, só que ele não entende que esse remédio ele é preparado para que você precise do próximo, e do Uhum. próximo, e do próximo. Então, você melhora o estômago, piora o fígado, melhora o fígado, piora o músculo. Aí, você melhora o músculo, você desenvolve uma fibromialgia Compensação que eterna. não tem cura. E aí, você toma remédio pro resto da resto sua da vida. vida, né? Esse é um tipo. O segundo tipo é o próprio colega médico, porque as próprias faculdades são subsidiadas pela indústria farmacêutica. Todas as faculdades no Brasil, né? Não sei se no mundo todo, mas a grande parte. E aí, você sai achando que a homeopatia é bobagem, né? Diferente dos países da Ásia, que existem faculdades de homeopatia, as faculdades de medicina têm homeopatia obrigatoriamente. Essa realidade está mudando no Brasil em algumas faculdades, mas já se tornou uma área que é uma disciplina na faculdade, mas não são em todas as faculdades. E você tem que entender muito mais do que o ponderal. Então, assim, você tem que ter uma ideia de física quântica para entender como a homeopatia funciona, entende? Então, quando você e o médico não tem esse treinamento. Então, você tem que estudar muito para conseguir entender isso. E aí existe esse preconceito dos próprios médicos que não conseguem entender que são filhotes da indústria farmacêutica. E tem um terceiro público, né? Que é o público que não tem acesso. Não tem acesso à informação. E aí tem o seu livro agora. Mas não tem acesso à informação e às vezes não tem acesso nem ao serviço médico básico. Uhum. Essas pessoas são pessoas que estão no meu radar, que estão no radar de muitos colegas. A gente tem aí vários colegas de Curitiba, do Rio de Janeiro, que têm interesse, né? A gente expandir essa bandeira, que o meu livro é esse o objetivo, é expandir, levantar a bandeira de que, gente, existem outras coisas que não te escravizam nos medicamentos, né? E que vão fazer com que você se cure em muitas coisas, que você melhore sua vida, sua qualidade de vida, ao menos, dependendo do caso, né? E é isso, assim, então essas três tipos de pessoas, e os céticos mesmo, que são aqueles que não acreditam em nada e tá tudo bem, né? Eu acho que cada um tem seu momento. Sim, mas acho que o pior é o que sabe que é bom, mas fala que não é pra se beneficiar. Pra mim esse é o pior, Sim. né? Porque Sim. a pessoa não tem consciência, beleza, pode ter, ou não tem acesso, beleza. Agora, quem sabe que é bom, mas fala que é ruim pra se beneficiar, e eu acho que é o pior caso, talvez. Agora, eu me considerando nesse espectro aí, eu diria que eu sou um semi-leigo, porém totalmente aberto. Uhum. Então, me dá aqui uma breve aula, quando eu falo pra mim, claro, pra audiência também, de questões hoje que a homeopatia pode curar, que talvez as pessoas não saibam, na maioria das vezes. Vamos partir do princípio de que a homeopatia, assim, absolutamente toda. Esse é o princípio básico. Absolutamente todas as doenças que nós temos começa no emocional e no mental. Ok? E isso pode começar na vida intrauterina ou extrauterina. E quando você pensa dessa forma, você entende que quando sua doença chega no seu corpo,
ela já passou por estágios Uhum. anteriores, né? Uhum. Então, quando ela chega no seu corpo, ela vem... Tem uma questão genética e tem uma questão de eu não conseguir reconhecer qual a cura que eu tenho para mim mesmo, porque todos nós temos condições de nos curarmos, né? Então, desde, como a gente falou, todos os transtornos de desenvolvimento infantil, respondendo sua pergunta, então, autismo, espectros autistas, TOD, enfim, né? STDAH, até doenças autoimunes, quando você desenvolve células que destroem as suas próprias células, de onde vem isso, né? Dores crônicas, câncer, leucemias, que é um tipo de câncer também. Sim. E coisas simples, do tipo problemas alérgicos, problemas imunológicos, né? Então, eu sou um pai recente, então eu vou aqui usar o filtro da minha experiência. E vou te perguntar coisas sobre coisas que me atravessam pessoalmente e, obviamente, agora como pai também. A gente pode falar um pouquinho de saúde mental? Claro. Vamos falar então de ansiedade. Uhum. Chega uma pessoa pra você e fala assim, nossa, já fiz um monte de coisa, tenho muita ansiedade, isso afeta meu sono, afeta minha produtividade, afeta meus relacionamentos. Como é que você recebe essa pessoa? Essa pessoa, se eu vamos entender o seguinte: se eu tiver a mesma ansiedade que você, o meu remédio é um, o seu é outro. Por quê? Vamos lá. Assim, eu entendi o conceito, mas me explica melhor. Vamos lá. Se você vai, eu vou fazer um comparativo só para você entender. Tá. Se você vai para alopatia, tem uma gama de remédios para ansiedade, ele vai começar no primeiro e ele vai conforme sua resposta. Se você olhar com um olhar homeopático, o que causa a sua ansiedade provavelmente não foi o que causou a minha ansiedade, Ok. né? Então, a gente vai investigar a fundo aonde foi a raiz do problema, aonde ela E essa começou. investigação, ela é terapêutica? Como é que ela é? Na consulta. Na consulta. Na consulta. Onde ela começou a nível mental, a nível emocional, né? O que desencadeou isso? Foi a morte de um parente? Foi um assalto que você teve? Foi um problema financeiro? Eu tenho a impressão, no meu caso, que foi quando meu pai saiu de casa. Quando seu pai saiu de casa, ok. Você vai contar para mim como você reagiu a tudo isso. Eu vou conseguir entender como o seu corpo e a sua mente funciona e vou achar o medicamento, porque a base da homeopatia é que o similar cura o similar, tá? Então, similibus curam similibus. O que é isso? Eu vou achar o medicamento na natureza, que pode ser no reino vegetal, mineral ou animal, que te dá, num nível de intoxicação, os mesmos sintomas que você sente quando você tem ansiedade, com as mesmas causas, e eu te dou numa forma tão diluída que quando o seu corpo recebe, ele fala, opa, eu tenho que reagir de determinada forma, soltar mais serotonina, endorfina, o que for, para compensar esse estado anormal que ele está tendo. Ele começa a reconhecer como anormal. Qual é o problema? Quando seu corpo entende que a sua ansiedade é o basal, é o normal. Aí isso se torna crônico, né? Agora, enquanto você está incomodado com isso, isso é agudo. Então, isso é muito mais fácil de resolver, né? É muito mais rápido de resolver. Então, basicamente, é isso. Eu costumo dizer que é assim. As pessoas me perguntam, né? Ah, mas como é que é isso do remédio no homeopatia? Eu falo, gente, é bem simples. É assim, você está em um alto mar, mar revolto, outra parte, um mar mais calmo. Só que a homeopatia é o barquinho, que ele não bate de frente com o maremoto. Ele vai devagar, espera passar, deixa acalmar. É como se o seu mar fosse o corpo e ele vai acertando os pontos para que você continue sendo você, Arnaldo, mas sem os maremotos que estão dentro de você. Muito bom. Amei. Imagino que com a insônia, por exemplo, seria semelhante o tratamento, correto? Sim. É a mesma ideia, né? Com câncer, é a mesma ideia. E você hoje, dentro da sua atuação, tem sintomas
Tem problemas que mais se repetem ao te procurarem? Sim, tem. Depressão, eh, transtorno de espectro autista muito, Uhum. né? Autismo, suspeita, STDAH, que mais? Ansiedade, eu não sei, assim, eu acho que é o que eu mais tenho no consultório é ansiedade. Crianças e adultos. Falando de criança, assim, de novo, tua história com teu filho é linda. Minha filha tá com 5 meses, vai fazer daqui a 3 dias. O que um pai e uma mãe devem saber sobre a homeopatia quando se trata de crianças? Primeiro, Bebês, no caso. primeiro, sobre a homeopatia, observar sintomas e observar como sua filha age, como sua filha se comporta no dia a dia, Consegue me dar qual a personalidade Consegue me dela. dar um exemplo de como é que eu posso metrificar isso? Alguma situação que você passou que seja mais comum? Uhum. É, eu tenho uma coisa bem interessante, assim. É uma história muito até engraçada. A homeopatia, ela tem que definir exatamente o que é bom, o que é ruim para você. Tá? E um adulto, um adolescente, uma criança grande, ela fala. Mas um Uhum, bebê de uhum. 5 meses, os pais falam, É, né? Então, é isso, porque eles acham que é aquilo. E eu tenho uma história muito interessante que vai muito exemplificar o que você falou. maneiro. Eu tinha uma criança que não dormia, filha de uma farmacêutica, que quando ela me assistir, ela vai reconhecer. Caraca, filha. Filha de uma farmacêutica. E ela não dormia. Ela Caraca. simplesmente não dormia. E a gente tratando. Aí ela foi crescendo. E aí um dia ela entra no meu consultório e ela fala assim, e a mãe dela falava, olha, ela melhorou o sono, mas ela continua indo para minha cama à noite e ela tem medo do escuro. E a gente tratando o tal do medo do escuro, né, que é emocional, mental. E ela foi crescendo. Aí um dia, que ela já falava bem, com 2 anos, a mãe dela repetiu isso dentro do consultório, que a mãe falava há muito tempo. Ela olhou para mim e falou: não, é que o colchão da minha mãe é melhor que o meu. Caraca. Aí eu olhei para ela e falei: 2 anos para a gente entender isso. Aí ela deu risada, foi lá, trocou o colchão da menina, a menina nunca mais dormiu na cama dela. Que coisa linda. O que eu quero dizer dessa história? É que às vezes, para bebês pequenos e para crianças que não verbalizam, a gente trata com o que a mãe e o pai contam. Então, por exemplo, a criança não dorme, só dorme no colo, ou só dorme de pé, ou só gosta de dormir de bumbum para cima. Então, são características do ser humano que a gente valoriza na homeopatia, que falando do ponto de vista físico, ok, ela está mostrando, mas do ponto de vista mental é difícil, né? Porque é o que o pai e a mãe veem, às vezes não é o que a criança tem. Então, nas crianças pequenas, a gente trata pelos sintomas físicos. Nas crianças maiores, ou nos adultos ou adolescentes e tal, a gente trata muitos sintomas mentais e emocionais. Por quê? Porque a gente já é capaz de verbalizar. Então, a eficiência homeopática em você dar um remédio que te cura de uma ansiedade é muito, 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 muito maior do que uma criança pequena que não verbaliza, tá? Então, assim, dá para ajudar? Dá. Mas vai ter uma cura definitiva? Provavelmente você tem que esperar crescer um pouquinho, entendeu? Para você ter. Eu vou te dar um exemplo de um mundo totalmente diferente para chegar na sua pergunta. Em 2020, acho que você lembra, Black Lives Matter, quando teve aquele incidente nos Estados Unidos que um homem negro foi assassinado pela polícia. Sim. E aí foi no dia do meu aniversário. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei para um amigo meu negro, que trabalha com diversidade. Sabe o que ele me respondeu? Cara, eu tô cansado de explicar isso. Vai estudar. Vou trazer pra cá. Vou trazer pra cá esse contexto. Quando eu te pergunto sobre a homeopatia e você vê assim, cara, esse cara é leigo no assunto. Isso, por um lado, fala assim, legal, ele quer saber, mas por outro você pensa assim, putz, eu queria que as pessoas soubessem disso já. Como é que você se sente? Eu acho que maturidade faz a gente mudar o comportamento. Uhum. Durante muitos anos, eu fiquei lutando para explicar isso para as pessoas. E querendo convencer as pessoas. Uhum. Hoje, não. Hoje, eu respondo para quem me pergunta, porque tem interesse.
mas entendo que cada um tem seu tempo para tudo. Entendi. E tem seu tempo para isso também, assim como eu tive o meu, entende? Eu tive um privilégio, né? De que quando a gente chegou no Brasil, a minha mãe tinha muita dificuldade. Naquela época, na década de 70, era o INPS. E eles tinham muita dificuldade, porque meus pais tinham que trabalhar muito e não tinham tempo de ficar levando a gente ao médico, ou ter risco de uma cirurgia, que eles iam ter que parar de trabalhar, né? Então, minha mãe curou uma amidalite que eu tinha e que o médico queria operar com homeopatia. Porque era o que ela tinha, era um remédio, e é até hoje um remédio muito mais barato do que a alopatia e com ótimos resultados. Então, ela me levou e me tratou dessa forma, e eu nunca operei a garganta, nunca mais tive amidalite. E minha mãe não precisou parar de trabalhar para ficar comigo em casa. Sim. Então, eu falo que, até hoje eu estava falando isso, as dificuldades, elas têm duas formas, ou elas nos afundam ou elas nos ensinam. E para mim sempre foi ensinar. Mas diante disso, não sei se você reparou, outro exemplo de fora vem pra dentro de novo. Eu fui ver recentemente Jurassic Park no cinema. Uhum. E as propagandas durante o filme, cerveja zero. A galera, ou seja, geração Z, geração alfa, não bebe, Exato. festa de dia. Essas gerações, você acha que elas estão mais abertas e estão mais conscientes desse universo? Sim, sim, estão. Eu acho que é interessante fazer um parênteses aqui também. Tá. Está havendo uma confusão muito grande em diagnósticos de crianças com diagnóstico de autismo, de transtorno de desenvolvimento, que, na verdade, são extremamente inteligentes. E que a sociedade não consegue entender. Essas crianças, elas dão preferência para tratamentos muito mais naturais do que as crianças ou os adultos de uma geração anterior a Z, né? Essas crianças que falam que tem transtorno de obsessivo, tem TOD, a maioria são extremamente inteligentes, sabe? E não são entendidos, não são compreendidos, nem pelos pais, nem pelos professores. Nem pelo mundo, né? As escolas não estão preparadas. Essas crianças, e existe uma grande quantidade dessas crianças hoje, chamadas, eu não gosto desse termo, por isso que eu estou evitando, mas assim, superdotadas, não acho legal esse termo, mas são crianças extremamente inteligentes, tanto na arte, como em matemática, como em ciências específicas, que são mal compreendidas. Elas preferem homeopatia. As próprias crianças? As próprias crianças. Como é que você explica isso? Eu não sei se é porque elas conseguem compreender como funciona, quando, em que situação. É menos imposto, né? Mais conversado, talvez. Eu acho. Menos genérico, né? Eu acho. Eu já tive criança criança 7, 8 anos, chegando no meu consultório com grandes problemas na escola e que os pais não queriam ir. E a criança falou assim, não, se eu for tomar aquele remédio lá, eu não quero tomar, eu quero homeopatia. Ou outra medicina integrativa, entendeu? É muito legal isso. Não, e tem a ver com conhecimento, que né? Que bom te ter por perto, só pra você entender um pouquinho. Ainda é um mistério pra mim, assim, na minha vida, a minha relação com linguagem. Eu aprendi a falar português, inglês e espanhol por conta própria, é um exagero, tá? Mas muito rápido. Não vai querer que eu fale espanhol com você aqui, hein? Aí você vai falar muito melhor do que eu. Mas eu já tenho um portunhol, já. Eu tenho muita sensibilidade à música. Se eu escuto, por exemplo, eu escuto muito música instrumental porque a música com palavra, ela entra nas minhas emoções. Então tem alguma coisa sobre linguagem e palavra que eu não compreendi sobre mim mesmo. E recentemente a Aurora, minha filha, a minha esposa, fez uma pastral dela e saíram algumas coisas sobre isso, que ela comunicação ela vai ter, enfim. É um universo que a gente não conhece ainda e é muito bom ter você por perto aqui em São Paulo, porque eu quero muito me compreender mais para que, caso minha filha tenha essas questões que eu considero tanto um superpoder quanto, eventualmente, um calcanhar de Aquiles, para ela possa ser mais um poder do que o contrário, sabe? Então, é muito bom te ter por perto. E sentar nessa cadeira aqui, como eu falei, hoje o dia inteiro,
Eu tô aqui sentado como não entrevistador ou mentor, mas como aprendiz. Isso é um privilégio gigantesco. Você falou que nesse momento teu, você tá um pouco mais, digamos assim, maduro em relação a quem quer saber, quem não quer. E aí esse livro surge com qual propósito? Educar quem quer? Ele é pro leigo? Ele é para homenagear as pessoas que você ajudou? Um pouco de tudo? Qual o principal propósito dessa obra? O principal propósito dessa obra é levantar a bandeira da homeopatia, mostrar que é possível sim ser tratado sem escravidão de medicamentos. Eu recebo várias perguntas no meu Instagram, eu falo, gente, as pessoas Que não o Instagram conseguem. @ doutora, dra.malena.giorgetta, Giorgetta com 2 T's. com 2 T's. Pode continuar. E aí as pessoas me perguntam várias coisas lá e ok, mas quando você vê, como eu te falei, colegas que não conseguem entender, é muito complicado. Eu tenho colegas que se atendem comigo no consultório e é muito interessante, porque assim, cardiologista que tem 40 anos de profissão, ele falou, Malena, eu preciso fazer essa especialidade, porque assim, eu não acreditava. Porque o que eu vejo de adulto? O adulto entra no meu consultório com a seguinte frase, já fui em tudo e não resolveu. Sabe? Eu Ele acho não que eu, vem eu primeiro, acho que eu né? entraria assim também, talvez. Interessante. E aí, assim, eu tenho alguns colegas que eu Que tenho. passem aí primeiro, né? Hã? Que passem aí primeiro. Que passem aí primeiro, exatamente. Acho que vai ser bom para todo mundo. E você me emocionou agora quando você falou da sua filha e da sua preocupação de conseguir entender, sabe? Porque é muito interessante quando você vê uma criança tão inteligente, sem conseguir se adaptar ao meio, mas com pais que estão ajudando ela a se adaptar. Uhum. E para isso você tem que ter uma visão ampliada, né? Então, aquela coisa de... Ah, você tem que ir na festinha dos seus amigos? Porque como assim você não vai? Todo mundo tem amigo. Por que você não tem amigo, Mas Aurora? se a música da festa deixa ela, né? Né? Mas se fala, entender que ela tem estímulos que para ela não são interessantes, ela prefere ficar em casa lendo livro. Sim. E às vezes o pai e a mãe não conseguem ver isso e como atrapalha a criança, sabe? Sim. É o que a gente chama de epigenética, né? Que é você melhorar o seu meio também, né? Porque não é só o remédio, é melhorar a genética, a epigenética e o medicamento para te ajudar interiormente. Perfeito, meu amor. Queria que você olhasse para nossa audiência ali, que espero que passe a não ir como última opção, mas primeira. Passa para eles uma mensagem final sobre esse papo, das suas intenções, seu propósito com o seu livro e com a sua missão como um todo. Não carreira, que vai além. Missão, por favor. Bom, esse livro foi feito com muito amor. É um livro que traz casos lindos para exemplificar o que a homeopatia é capaz de fazer, né? O que ela consegue fazer por todos nós, na verdade, e que a indústria farmacêutica não quer que você saiba, ela não quer que você deixe de comprar medicamentos. E o meu grande sonho é que um dia isso possa ser reconhecido, sabe? Que isso possa levar as pessoas a gastarem muito menos, a produzirem muito mais, a viverem melhor, a ter amor, né? Porque eu acho que a gente está perdendo o amor. Os remédios começam a tirar nossa sensibilidade, Sentimento, sim. os nossos sentimentos, né? Eu tenho um paciente que entra no meu consultório e fala, eu já não sei mais quem eu sou, Sim. né? Com 4 tarjas pretas, né? Sim. E é isso que o livro mostra, é isso que eu quero mostrar, é isso que eu quero trazer, porque é uma coisa que eu levo no coração, que eu já vivi na minha família e que faz todo sentido, sabe? Quando você vê que tudo que você faz e daqui a um mês você vai voltar a fazer com o mesmo paciente, tratar as mesmas coisas, e quando você trata com homeopatia a médio prazo, você tem um resultado que o paciente não fica mais doente. Obrigado por isso. Eu vou ir do seu ladinho pra gente poder se despedir junto. Vamos lá, peraí. Ó, deixa eu rapidinho, com todo respeito, botar aqui pra cá o microfone pra gente poder dar um tchau junto. Tá? Primeiro, deixa eu te dar um beijo.
muito obrigado. Eu repito Muito o que eu falei. obrigada. Eu tô aqui tendo o privilégio de aprender o dia inteiro com pessoas fantásticas, você é uma delas. Então, vamos aqui dar um tchau para nossa audiência, que certamente aprendeu muito com você também. Tá bom? Gente, muito obrigado. Beijo para vocês. Está aqui o livraço, Renascendo com a Homeopatia. Comprem, sigam no Instagram e vamos que vamos buscar soluções sustentáveis e maravilhosas pra gente. Vale a pena. Beijo! Tchau, Tchau, tchau.